Olá, está começando Pauta Aberta desta quarta-feira, hoje é dia 4 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. O governo de São Paulo libera eventos sem limite de público a partir de 17 de agosto. Medida é anunciada em pleno aumento nos casos de contaminação pela variante Delta no estado. Senado aprova a isenção do imposto de renda para aposentados portadores de Alzheimer. O projeto ainda passará por outra votação antes de seguir para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Vôlei feminino do Brasil vence de virada o Comitê Olímpico Russo e se classifica para as semifinais dos Jogos Olímpicos. E na nossa coluna de saúde, rinite ou Covid? Saiba diferenciar os sintomas sem desespero com a orientação do especialista. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição de hoje com os dados da vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil. Olha, até agora, o Ministério da Saúde distribuiu 184.788.744 doses de vacinas. Foram aplicadas 145.558.264 doses. O número de pessoas que tomaram a primeira dose passa de 102.802.001 vacinados. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina, ou a dose única, é de 42.756.263, o que equivale a 20% da população que está totalmente imunizada. Já os que tomaram somente a primeira dose equivalem a 48,5% da população. E o governo do estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira o retorno de eventos sem limite de público a partir do próximo dia 17 de agosto. A informação é do jornal Folha de São Paulo. A liberação válida para feiras corporativas, convenções, congressos, bem como eventos sociais, como casamentos, jantares, festas de debutante e formaturas, acontece em pleno aumento nos registros de contaminação pela variante Delta em todo o Brasil. Segundo o boletim divulgado esta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista, o número de casos da nova variante já chega a 50. O monitoramento apontou ainda que a variante Delta alcançou o nível de transmissão comunitária, ou seja, quando o contágio ocorre entre pessoas sem histórico de viagem e sem que seja possível identificar a origem da transmissão. O assunto agora é economia. Isso porque o Brasil exportou mais do que importou no mês de julho. O saldo da balança comercial também é positivo nos 7 primeiros meses do ano. Em julho, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de quase 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso significa que o país exportou mais do que importou. Nas exportações, quebra do recorde histórico, com 25 bilhões e meio de dólares. O melhor desempenho para o mês de julho desde 1997. O mesmo ocorreu com a corrente de comércio, que é a soma do que o país exportou e importou. Em julho, esse valor chegou a 43 bilhões e 700 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês em 24 anos. O bom desempenho se deve ao aumento da demanda mundial por produtos como alimentos, petróleo e minério de ferro. Exportações significa que a gente está produzindo mais aqui no país para atender a demanda que está crescendo no resto do mundo pelos nossos produtos. Importações significa que estamos necessitando de mais matérias-primas para atender o nosso setor produtivo que está elevando a sua produção e, portanto, demandando mais insumos no comércio internacional. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, o saldo positivo na balança comercial
comercial para o Brasil teve crescimento de 48,6% em relação ao mesmo período do ano passado, superando 44 bilhões de dólares. Houve crescimento nos valores exportados nas 3 atividades econômicas monitoradas: agropecuária, indústria extrativa e indústria da transformação. Neste ano, as exportações para os Estados Unidos cresceram 40%, para a Argentina 53,8% e para a China, principal parceiro comercial do Brasil no mundo, o aumento foi de 34,7%. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou nesta terça-feira a isenção do imposto de renda à pessoa física para aposentados portadores de Alzheimer. Veja. A doença de Alzheimer é um dos tipos mais comuns de demência. Ela é causada pela morte de células cerebrais e tem como consequência a perda de funções cognitivas como a memória e a orientação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2020, há cerca de 50 milhões de pessoas com demência em todo o mundo. E a doença de Alzheimer contribui com 60% a 70% dos casos. O alto custo do tratamento é um dos argumentos apresentados pelo ex-senador Ronaldo Caiado, que é o autor do projeto. A proposta altera a legislação que trata do imposto de renda e acrescenta a doença de Alzheimer na lista de casos de aposentados ou reformados isentos de despesas tributárias. Diversas afecções consideradas graves não estão previstas no mencionado dispositivo legal. Por isso, o projeto de lei sob análise inova o ordenamento jurídico e, consequentemente, trará benefício às pessoas com doença de Alzheimer, transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal. A relatora da matéria, senadora Mara Gabrilli, incluiu no relatório as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Segundo a relatora, a ELA é uma das principais doenças neurodegenerativas e não tem cura. Apenas tratamento paliativo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e retardar a evolução da doença, que também exige um alto custo para o tratamento. A esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, é uma dessas doenças raras, que precisa receber, assim como as muitas outras doenças raras, o apoio, e o incentivo da nossa comissão. 1 ano e meio as comissões estão paradas aqui no Senado. E hoje, graças a Deus, nós somos a primeira comissão a reabrir os trabalhos, Então, isso para nós ela tem uma simbologia muito grande, até porque nós sabemos da importância desses projetos para a população desse país, principalmente as pessoas mais carentes que precisam do lado social. Começa o julgamento do homem que matou o governador do Espírito Santo. E um jovem que não passou no exame médico do ITA por presença de uma substância encontrada na maconha no sangue entra com ação na justiça para conseguir a vaga. Confira esses e outros destaques agora no Informa na Cidade. Este rapaz entrou na justiça para ter direito a uma vaga no curso de graduação em Engenharia Aeroespacial do ITA, em São José dos Campos, São Paulo. Ele teve nota e passou no vestibular, mas no exame médico obrigatório foi constatada a presença de canabidiol no sangue dele, a substância derivada da maconha. O rapaz informou que não usou a droga, mas um medicamento relaxante derivado dela. Começou o julgamento do homem que confessou ter matado o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata. Em 2018, o então governador discutiu com o assessor parlamentar na saída de um restaurante. Marcos Venício trabalhou para Camata por 19 anos e terminou essa relação com um tiro no governador. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o cirurgião plástico William Pires e mais 7 pessoas. Todos são acusados de formar uma organização criminosa para forjar o golpe do seguro. No caso do médico, a polícia sustenta que ele colocou fogo na própria lancha de R$2 milhões para ser indenizado. De dentro da casa, uma testemunha gravou um incêndio na Vila Presidente Kennedy, em Fortaleza. Era um ônibus que fazia a linha da região que teve pane elétrica e ficou todo destruído. Segundo os bombeiros, os passageiros e o motorista conseguiram sair sem ferimentos. Quem é mãe sabe.
Enquanto muitos bebês conseguem encontrar na amamentação toda a nutrição de que precisam, tem outros que precisam de um reforço na alimentação. É nessa hora que a doação de leite materno entra em cena. Essa é a causa principal da campanha celebrada no Agosto Dourado. Veja. O alimento mais saudável para quem está nos primeiros dias de vida. O leite materno é fruto do vital ato de amamentar. E esse mês traz a campanha Agosto Dourado, uma grande mobilização pela consciência da importância da amamentação. Isso é um ato de amor que vai salvar muitas vidas. Nós estamos em plena Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então é um momento importantíssimo para que as mães se sensibilizem. O aleitamento materno é fundamental para a saúde da criança pela disponibilidade de nutrientes, além de favorecer as relações afetivas entre mãe e filho. É o afago da pele, o aconchego. Muitas vezes a amamentação é difícil, requer paciência, insistência, um esforço pelo bem da saúde do bebê. Se por um lado muitos bebês reforçam a saúde com a amamentação, outros necessitam de ajuda, de um banco de leite, mães doadoras. Todos os dias nascem em média 13 bebês na maternidade César Carlos, referência em banco de leite materno. São 400 recém-nascidos por mês, muitos prematuros, que necessitam do leite humano para sobreviver nessa fase. Felicidade nos primeiros dias de vida, que essa fofurinha aí de nome Ágata está aproveitando e bem. Dependendo dela, se ela mamar eu vou dar, até ela mesmo sair. A campanha Agosto Dourado busca envolver a sociedade na importância do ato de amamentar. Um gesto de vitalidade e amor. Na madrugada desta quarta-feira, teve ouro para o Brasil em Tóquio. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha se consagrou campeã nos 10 quilômetros. No vôlei feminino, vitória para o Brasil contra o Comitê Olímpico Russo. O time feminino ganhou de virada por 3-1 e se classificou para a semifinal. Já no vôlei de praia, o time brasileiro não conseguiu a vitória, perdendo de vez as chances de medalha nesta edição dos Jogos Olímpicos. E nesta quarta, o Comitê Olímpico Brasileiro definiu quem será a porta-bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Trata-se de Rebeca Andrade, dona das primeiras medalhas individuais da história feminina da ginástica brasileira. Com direito a título olímpico no salto, a atleta de Guarulhos vai carregar a bandeira verde e amarela no ato final dos Jogos em Tóquio. Em tempos de pandemia é assim. Espirrou? A gente já acha que é Covid. Para quem sofre com rinite, o problema é ainda pior, já que muitas vezes os sintomas das crises se confundem com os da Covid-19. Confira no nosso quadro de saúde. Neste momento que nós estamos na pandemia pelo coronavírus, você que sofre com rinite, se constrange porque você sabe que é rinite, você tem esse histórico agora no outono e inverno, tem contato com alguma poeira, algum cheiro forte, ataca o quê? Coriza, aquela aguinha que sai no nariz, espirros, coceira que possa do olho, nariz, garganta, ouvido, nariz entope. Doutor Paulo, isso é coronavírus? As pessoas estão me perguntando toda hora se eu já fiz o teste e agora, o que eu faço? Então vamos lá. Realmente, nesse momento é difícil até para nós médicos diferenciarmos uma coisa de outra. Realmente nós temos que imaginar não só cuidar de você, como cuidar de todo mundo para diminuir essa situação que alastrou o mundo inteiro. Então vamos tentar te ajudar. Se você tem sintomas realmente nesse momento, foi mexer com alguma coisa guardada em casa, foi varrer a casa, foi mexer com algum produto químico, um perfume, ou pelo ar-condicionado, atacou teu nariz e você logo após já melhorou, provavelmente não é o coronavírus. Mas vamos lá, se você sentiu isso, já está sentindo outros sintomas como dor de garganta, dor no corpo, às vezes a febre apresentou e uma tossinha, provavelmente já não é rinite. Ou então, alguém da tua família, um colega de trabalho, alguém que você teve contato recentemente, também está com sintomas, vamos acender o alerta, porque a rinite não transmite uma pessoa para outra, é mais um quadro infeccioso. Tá? Então você tendo esses sintomas, observe quem está do teu lado, veja as avaliações de sintomas que você está tendo e você está tendo progressivamente. Mas, doutor Paulo, eu só estou com coriza, espirro e coceira. É coronavírus? Olha, é difícil ainda frisar. Por quê? Porque o coronavírus é desde aquele caso grave, que é falta de ar, febre,
tosse e as pessoas estão indo para a UTI, é o que você vê na TV, ou então o contrário de tudo isso, que chama assintomático. Imagine, quem não tem sintomas nenhum pode estar infectado pelo coronavírus. Então, quem tem poucos sintomas, como você, coriza, espirro, coceira, pode ser coronavírus? Pode. Mas se tiver outros sintomas a mais, dor de garganta, dor no corpo, apresentou febre e principalmente nesse momento alterou o olfato e o paladar repentinamente e você nunca teve isso, poxa, a chance é muito grande. O que eu aconselho? Procura o teu médico otorrino de confiança, através de uma consulta online por telemedicina, uma consulta presencial, ele vai tentar te ajudar, te orientar e provavelmente ele vai pedir para você fazer o exame do PCR, que é o exame do antígeno, assim, aquele do cotonete mesmo, que você vai ver o nariz lá por dentro, vai tirar a secreção dali, de um lado e da garganta. Por que não o de sangue? O de sangue não vê se agora você está infectado, tá bom? Vê se você teve contato recente ou algum tempo atrás também, tem que ser do cotonete mesmo, do PCR, tá? Outra coisa importante, o médico vai poder diferenciar dessa forma qual o tratamento que vai ser indicado para você. Existe um tratamento específico para rinite, só que ainda não existe um tratamento específico para o coronavírus, mas sim existe a orientação de acompanhamento. Se isolar, evitar ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para não ter risco de contaminar outras pessoas. Que momento que é importante fazer o teste do PCR e do cotonete? A partir do 5º dia de sintomas. Se você fizer no 2º, 3º dia, pode fazer? Pode. Mas se vier negativo, imagine que pode ser um falso negativo, ou seja, deu negativo, mas isso é falso, vale a pena repetir após. Então fique de atestado até sair a confirmação. No 5º dia seria o ideal e como está sendo a tua evolução também. E lembrando que a infecção do coronavírus, temos visto a piora geralmente quando? Na 2ª semana, tá bom? Então é importante acompanhar com o teu médico para te acompanhar todo esse processo também. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Agora o noticiário internacional. O Papa Francisco retomou suas atividades em tempo integral nesta quarta-feira, após ter sido submetido a uma cirurgia. O Sumo Pontífice aproveitou a ocasião para pedir pelo Líbano, um ano após a explosão que devastou Beirute. O Papa Francisco retomou o trabalho de forma integral nesta quarta-feira após a cirurgia de cólon que realizou no começo de julho. O líder da Igreja Católica aproveitou o primeiro aniversário da explosão de Beirute para pedir medidas concretas para ajudar o país. Em 4 de agosto de 2020, uma enorme explosão no porto da capital libanesa deixou 214 mortos e arrasou bairros inteiros. Um ano depois da terrível explosão em Beirute, capital do Líbano, que causou morte e destruição, meus pensamentos vão para aquele querido país, especialmente para as vítimas, suas famílias, os muitos feridos, aqueles que perderam suas casas e seus empregos. Oggi faccio appello anche alla comunità internazionale. Hoje apelo também à comunidade internacional pedindo-lhes que ajudem o Líbano no caminho da ressurreição com gestos concretos e não apenas com palavras. A França organizou uma videoconferência para esta quarta-feira com o objetivo de arrecadar 350 milhões de dólares para a emergência humanitária do Líbano. Mediada pelo presidente Emmanuel Macron e pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a reunião conta com a participação de representantes de cerca de 40 países e organismos internacionais. E as fake news sobre a Covid-19 não são um problema exclusivo do Brasil, não, viu? Na França, o presidente Emmanuel Macron recorreu às redes sociais para alertar a população sobre a desinformação. Bonjour à toutes et tous. O presidente francês Emmanuel Macron recorreu às redes sociais para tentar combater pessoalmente a desinformação sobre vacinas contra a Covid-19. Em posts no TikTok e no Instagram, Macron disse que os imunizantes são a única arma diante de uma quarta onda de infecções pelo coronavírus. O presidente francês ainda abriu espaço para que o público enviasse dúvidas sobre as vacinas. Em uma resposta, ele disse que há mais riscos envolvidos em dirigir um carro do que receber uma dose de imunizante e concluiu afirmando que vacinas salvam vidas. A mensagem vem após o terceiro final de semana de protestos contra o certificado sanitário criado para autorizar a entrada na maioria dos museus, cinemas e espaços de prática esportiva.
A norma, que visa conter um novo surto de contágios, vai ser estendida a bares, restaurantes, trens de longa distância e shoppings a partir de 9 de agosto. Até o momento, 63% da população francesa recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 52% completou o esquema vacinal. Em homenagem às Olimpíadas, agricultores de uma cidade do Japão fizeram desenhos gigantes no campo. As imagens impressionam. Acompanhe. A famosa Grande Onda, o Monte Fuji de Katsushika Hokusai e o inconfundível ator de teatro Kabuki. Imagens icônicas do Japão retratadas em um gigantesco campo de arroz. Uma colossal obra de arte com a qual a cidade de Oda celebra as Olimpíadas de Tóquio e mostra ao mundo a cultura do país oriental. Queríamos divulgar as artes japonesas da xilogravura ukiyo-e e do teatro kabuki em um campo de arroz, que por si só também é uma parte importante da nossa cultura. Ao mostrar a arte, que influenciou tantos países no século XIX, queríamos apresentar novamente o Japão ao mundo. A ideia é ainda tentar ajudar os japoneses a redescobrir sua cultura. As imagens fazem parte de uma tradição anual iniciada em 2008 pela cidade de Yoda. A cada ano, um comitê propõe um novo desenho e centenas de voluntários plantam variedades de arroz de diferentes cores. As enormes imagens produzidas podem ser vistas de um observatório próximo, a 50 metros de altura. É muito mais dinâmico do que esperava. Acreditava que fosse algo mais simples, mas é muito complicado de realizar o traçado. Muito difícil mesmo. Fiquei impressionada que a arte no campo de arroz seja tão panorâmica. Os funcionários do Departamento de Agricultura japonês retiram as ervas daninhas do arrozal para evitar que diferentes safras se misturem. Normalmente, 1.000 pessoas trabalham na iniciativa, mas devido à pandemia, o quadro de funcionários foi reduzido pela metade. Em 2015, eles alcançaram um recorde no livro Guinness ao criar a maior obra de arte em campos de arroz do mundo, com 28.000 metros quadrados. E na França, o nascimento de pandas gêmeos no zoológico central do país foi motivo de festa entre as autoridades ambientais. Veja só. O zoológico de Beauvau, localizado na região central da França, está em festa. É que a panda fêmea emprestada da China, Huan Huan, teve gêmeos no início da madrugada desta segunda-feira, horário local. Os bebês são parte da família de pandas do Zoopark, que já inclui o pai, Yuan Zi, e seu irmão, Yuan Meng, nascido em 4 de agosto de 2017. Há muito tempo que esperávamos por esse momento. Ver esses dois filhotes nascerem com a saúde perfeita é uma loucura e mais um passo para a conservação da espécie. O nascimento impacta na conscientização de milhões de franceses sobre a proteção e conservação de nossa biodiversidade tão ameaçada. É muito legal, uma oportunidade incrível. Uma cuidadora chinesa do Centro de Pesquisa Panda Gigante de Chengdu assistiu ao parto e conseguiu resgatar um dos bebês para colocá-lo em uma incubadora. O filhote pesa 149 gramas. O segundo também será examinado assim que um dos dois cuidadores chineses conseguir pegá-lo. No final de março, os dois pandas gigantes, Huan Huan e Yuan Zi, uma das principais atrações do zoológico francês, copularam. Por precaução, também foi feita uma inseminação artificial, já que a panda fêmea só é fértil entre 24 e 48 horas por ano. Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Tchau, tchau.